Bem-vindo à aula sobre decisões inteligentes. Bom, se a gente vai falar de decisões, acho que antes a gente precisa definir o que é uma decisão em primeiro lugar, né? Você concorda? Então, olha só, uma decisão pode ser definida como o processo decisório de escolher dentre alternativas possíveis, ou seja, opções já pré-existentes em uma determinada situação. Parece simples, né? Então, me responde isso aqui. Quantas decisões você acha que fez em um dia? Vamos ver? Você concorda? Aí tem que escolher coisas simples, hein? Por exemplo, escovar os dentes, tomar banho, agora ou então de noite, tomar um café da manhã. Ou qual roupa você vai vestir depois do banho? Eu vou tomar banho? Eu vou cozinhar ou pedir um delivery? Pois é. Vou assistir um filme? Qual filme eu vou assistir à noite? Me fala, você acha que tem umas 20 ou 30 decisões por dia? Engano seu. De acordo com o The Wall Street Journal, as pessoas tomam em média 35 mil decisões por dia. Isso é quase 1.400 decisões por hora. Acredite, viu? Eu fiz as contas, tá? Claro que tem algumas decisões que são mais complexas que outras, mas toda situação que envolve um elemento de escolha e abrir mão de outra coisa é uma escolha. Então, apesar do processo de tomada de decisão em si não ser algo tão complexo, a quantidade de vezes que a gente tem que fazer isso por dia acaba impactando o nosso raciocínio. Lembra dos vieses cognitivos que a gente viu na aula passada? Pois é, imagina se você fosse parar para pensar cada uma das 35 mil decisões que precisa tomar em um dia. Não ia fazer nada, certo? Pois é. Agora você começa a entender um pouco melhor porque a nossa evolução biológica deixou pronto alguns atalhos, né, para nossa mente. A tomada de decisão social, ela reúne diversos elementos de comportamento humano, como cada um desses elementos está relacionado aqui nas áreas cerebrais. Vamos lá. Diversos aspectos são possíveis de investigação. Por exemplo, confiança, reciprocidade, senso de justiça, competitividade. Eu estou te dizendo isso porque a amígdala cerebral, o córtex pré-frontal, dorsomedial, o córtex orbitofrontal, e o giro cingulado, a ínsula, o sulco temporal, todos eles trabalham antes mesmo que você saiba que está tomando uma decisão. Você nem sabia que tinha tudo isso dentro da sua cabeça, né? Pois é. O cérebro ele cria atalhos, tá? Porque tem muita coisa para fazer, sem que você saiba. Por isso somos seres biológicos e emocionais, e bem pouco racionais. Eu já te expliquei isso, né? Ainda assim, eu tenho algumas dicas emocionais para você. Segundo o lendário Peter Drucker, ele mesmo, que a gente viu no primeiro módulo, ele fala que um bom executivo é um bom tomador de decisão e sabe quando uma decisão deve ser baseada em princípios e quanto deve ser tomada de forma pragmática, de acordo com cada situação. Certamente você já agiu por impulso e tomou alguma decisão que você não tomaria se tivesse pensado sobre aquele assunto. Eu tô certa ou não? Mas, e se você conhecesse de antemão alguns tipos de tomada de decisão que surgem de situações específicas e como exatamente responder a cada uma delas? Com certeza isso ia facilitar e muito a sua vida, não é não? Pois é. E é isso que a gente vai ver agora. Então, anota aí que eu expliquei bem explicadinho, só para facilitar a sua vida. Olha só, tomada de decisão intuitiva é aquela que tem como base a sua intuição e você não pensa muito sobre isso. Tomada de decisão baseada em valores, onde você precisa considerar os valores e crenças que desenvolveu ao longo da sua vida. Tomada de decisão racional é aquela que leva em conta os prós e os contras de maneira lógica. São nessas que a gente faz uma listinha para comparar as vantagens e ver qual opção é melhor, sabe? Então, tomada de decisão colaborativa é uma decisão tomada em conjunto com outras pessoas sobre um determinado assunto em comum e normalmente acontece aí, dentro da sua empresa. E a tomada de decisão especializada é quando especialistas em um determinado assunto analisam uma situação para chegar ao melhor desfecho. A gente usa essa opção quando nenhum dos outros tipos de decisão conseguiu chegar a nenhuma solução. Em cada uma dessas situações específicas, a gente tem 6 passos para você identificar, analisar, entender, agir
e computar os resultados da sua escolha. Anota aí. 1. Classifique a situação. Pergunte a si mesmo, com qual tipo de problema a gente está lidando? Tenta encaixar o problema em uma das situações de tomada de decisão que a gente acabou de ver. 2. Defina e analise. A pergunta aqui é, com o que a gente está lidando? 3. Especifique o problema. Delimite quais são as condições do problema e o seu escopo. 4. Gere alternativas. Quais soluções conseguem contornar o escopo do problema que você está tendo? 5. Converta a decisão em ação. Escolha as ações que você quer colocar em prática para contornar o problema e entre em ação. Agora 6. Acompanhe os resultados. A sua ação alcançou o resultado esperado? O problema foi superado? Pois é. Então eu vou deixar aqui para você uma tarefa de casa para você ir pensando enquanto faz o restante desse módulo, ok? Olha só. Você vai pensar em uma decisão importante que precisa tomar, tipo mudar de emprego ou então começar uma pós-graduação. Anotou? Escolhe aí, pensa. Isso mesmo. Então anota. Anota aí no seu caderno ou então num post-it, no lugar que você veja sempre.